2 tripés ou 3 bipés, da diversidade para os padrões do taxon Hexapoda. Indo rumo ao passado, partimos de todos os pterigotos atuais, que são os insetos que possuem asas e, em princípio, 4 asas, ou melhor ainda, aqueles que descendem desta primeira espécie de insetos alados, que são bichos dotados de todas essas características. Vamos revisar rapidamente. Um corpo segmentado, antero-posteriormente, tagmose, que é exatamente aquela cooperação regional de segmentos para uma determinada tarefa, para uma determinada função. A presença de 3 pares de pernas torácicas articuladas, 2 pares de asas, 1 par de antenas, 1 par de olhos compostos, exoesqueleto rico em quitina, 1 par de mandíbulas, equidise, a capacidade de trocar de exoesqueleto, realizar muda, mesmo enquanto ainda a camada externa existe. Musculatura antenal exclusivamente pertencente ao primeiro antenômero. Somente no primeiro antenômero da antena é que há musculatura. Os pterigota também possuem tentórios transversais, ou melhor ainda, tentório transversal na cabeça, já que acaba sendo uma barra única dentro da cápsula cefálica. Possuem órgão de Johnston para mecanocepção, um órgão específico para mecanocepção no antenômero 2, mas também possuem neuroblastos, células especiais precursoras de neurônios, além de 4 células cônia nos omatídeos, desenvolvimento determinado e blastóporo dando origem à boca. Essas duas últimas relacionadas ao desenvolvimento embrionário. Como eu disse, voltando no tempo, os pterigota encontram os Tisanura, também voltando no tempo, neste ancestral comum a essas duas linhagens. E quem são esses Tisanura? Estamos falando de seres como traças de livros, nomes populares, traças de livros, lepismas, bichinhos de prata ou peixes, né? Peixes prateados. Não confunda, não são aquáticos, mas são essas criaturas tão interessantes que às vezes causam bastante dor de cabeça ao sumir com trechos importantes de alguns livros bem queridos, e eventualmente roupas, tecidos e assim por diante. Aqui estão os Tisanura, que possuem corpo segmentado, tagmose, 3 pares de pernas torácicas articuladas, 1 par de antenas, tergitos torácicos com lobos laterais, estilos em alguns segmentos abdominais, 1 par de olhos compostos, exoesqueleto quitinoso, 1 par de mandíbulas, equidise, musculatura antenal exclusiva ao antenômero 1, tentório transversal na cabeça, órgão de Johnston no antenômero 2, relacionado à mecanocepção, percepção de movimentos, vibrações, neuroblastos, 4 células cônia nos omatídeos. Eu não havia mencionado ainda, mas estamos falando de células específicas importantíssimas para a concentração de raios luminosos dentro de cada uma das partezinhas que compõem o olho composto, os olhos compostos desses bichos. Além de desenvolvimento determinado e blastóporo dando origem à boca. Uma característica bastante chamativa são esses tergitos torácicos com lobos laterais. Quando eu digo tergitos, estou me referindo especialmente a essas placas dorsais em cada um dos segmentos do corpo desses bichos. Bom, exatamente aqui a gente pode ver 1, 2, 3 tergitos
e esses 3 são aqueles que correspondem ao tórax, portanto são tergitos torácicos. E eles se expandem lateralmente, isso é mais fácil de ver ainda com o animal voltado com o ventre para nós, essas abinhas aqui. Nessa imagem não dá para perceber tão facilmente quanto nessa, mas em todas elas, se a gente se concentrar, consegue ver em maior ou menor grau esses lobos laterais expandidos. São criaturas que não possuem asas. Dá para perceber nas imagens. No entanto, há alguma especulação sobre a adaptação conferida por esses tergitos torácicos expandidos. E uma delas, dentre outras possíveis, é que confiram uma capacidade bastante reduzida de manobra durante a queda. Imagine, por exemplo, que um bicho desses poderia ser alvo, até porque tem um corpo relativamente molinho. Pode ser um petisco para muitos predadores. Mas na sorte de não ser engolido por inteiro, ainda há a chance de cair de onde quer que se encontre e no chão ou no meio dos detritos, do folhiço, ou enfim, nos tapetes de casa, eventualmente ele pode tentar se esconder. Esses indivíduos podem tentar se esconder. Agora imagine só, se um predador vai tentar abocanhá-lo, bicá-lo, ou qualquer coisa que o valha que sirva para alimentação, e esse bicho se desprende e cai da superfície onde se encontra, e é bom lembrar, eles costumam ser bastante escorregadios. Possuem um corpinho muito flexível e escorregadio. Não gosmento, não vá confundir com gosmento, não é disso que eu estou falando. Mas é bastante... É difícil ter algum atrito com esses corpinhos, né? Então eles se escapam, se desprendem facilmente. Na queda, se for uma altura razoável, ao contorcer e remexer o corpo, eventualmente conseguem deslocar-se na queda. O predador ávido por comê-los, numa segunda tentativa, já que a primeira não foi exitosa, leva os olhos ao chão e começa a procurá-lo, onde imagina que devem ter caído, né, que deveria ter caído um indivíduo desses, mas não encontra, porque esses pequenos movimentos no ar com essas abas podem ter arremessado um bichinho desses, né, alguns centímetros para lá ou para cá, mesmo que não seja um movimento tão direcional, talvez seja o bastante para que ele, agora no solo, consiga rastejar, se afastando ainda mais do perigo e se escondendo, enquanto o predador busca ou procura onde acha que ele deve ter caído, mas acabou não caindo. Apresentam também os Tizanura. Eu não havia comentado, a etimologia aqui está relacionada com algo como pincel na cauda. Apesar de não terem cauda, possuem esses apêndices prolongados aqui, bem na porção terminal do abdômen. Dá esse aspecto de pincelzinho. Daí que deve ter vindo o nome, então, Tizanura. Etimologia não, de origem grega, né? Mas olhem só, percebam aqui na imagem especialmente aqui, né, nessa região, a gente consegue perceber apêndices pequenininhos em alguns segmentos abdominais. Esses apêndices se posicionam lateroventralmente. Então, em posição ventral é mais fácil de perceber. Aqui fica mais evidente ainda nessa imagem, né? E possivelmente eles devem conferir, não são pernas, não vamos confundir, mas eles devem conferir algum atrito ou enfim, alguma capacidade a mais de ancoragem ou resistência a deslocamentos involuntários. Pode ser isso. Talvez auxiliem na percepção também do solo, ampliando ali o contato com o substrato para que possa identificar algumas mudanças de relevo, por exemplo,
já que são muitas espécies de Tisanura têm o hábito de viver escondidos, né, longe de uma fonte de luz intensa. Então, eventualmente, esses estilos podem ser bastante úteis nesse sentido. Voltando, então, um pouco mais no tempo, como havíamos começado a jornada, a partir dos Tisanura atuais, de fato, há esse encontro com os Pterygota, lembrando, claro, que nós estamos num recorte taxonômico, usando principalmente linhagens atuais. Em todo caso, a gente diz encontro, ou eu estou dizendo encontro, porque estou usando uma perspectiva de volta, de retorno no tempo. E nesse encontro, então, nós teríamos um ancestral comum exclusivo aos dois. E na comparação de uma linhagem com a outra, nesse sentido, uma serve de grupo externo para outra, e são ótimos grupos externos porque são muito aparentados, na verdade são grupos irmãos nesse contexto, nós conseguimos identificar exclusividades. Tisanura possuem tergitos torácicos com lobos laterais e estilos em alguns segmentos abdominais, ao passo em que Pterygota apresentam 2 pares de asas. O ancestral comum e exclusivo a esses dois era o primeiro inseto. Inseto que transmitiu todas essas características que, portanto, estarão presentes nas duas por uma questão de herança de um ancestral comum. Então, as características exclusivas que aqui surgiram de forma independente na asa, inclusive, testemunham para o isolamento, testemunham para a separação entre essas duas linhagens, para essa cladogênese, essa especiação. No ancestral comum inseto, então, estavam presentes já muito provavelmente as características de corpo segmentado, tagmose, 3 pares de pernas torácicas articuladas, 1 par de antenas, 1 par de olhos compostos, exoesqueleto quitinoso, 1 par de mandíbulas e a capacidade de realizar equidise, musculatura antenal exclusiva ao antenômero 1, tentório transversal na cabeça, órgão de Johnston no antenômero 2, voltado para a mecanocepção, neuroblastos, 4 células corianosomatídeos, desenvolvimento determinado e blastóporo dando origem à boca. E é claro que nesse contexto nós podemos até começar a nos perguntar: como saberemos o que exatamente é um inseto? Quais são as características exclusivas dos insetos? Ou ainda, qual seria a sinapomorfia desse táxon tão gigantesco? Bom, para a gente conseguir responder a isso, precisaremos de um grupo externo, e é em busca disso que vamos na sequência. Eis que entram os Collembola. O nome faz provavelmente referência a uma estrutura muito particular desses bichos que veremos em breve, mas é um táxon que compreende uma quantidade relativamente pequena de espécies, se a gente for pensar em alguns táxons dos insetos, lembrando que esses bichos não são insetos, e a gente vai usá-los como grupo externo, portanto, para os insetos. Mas se a gente for pensar em alguns outros táxons animais, ou mesmo de seres vivos, que não sejam animais, no planeta, tem uma quantidade de espécies que não é lá tão pequena assim. Espécies conhecidas atualmente ficam em torno das entre 8 e 10 mil espécies, considerando, sobretudo, as atuais. Se você acha que nunca viu essas criaturas, talvez é porque você não tenha tido a chance de observá-los com maiores detalhes, de repente com uma lente de aumento. São muito comuns em
terra úmida, por exemplo, em vasos de samambaias que sejam, se você tiver a chance de encontrá-los, perceberá pontinhos brancos minúsculos, mais ou menos do tamanho da cabeça de alguns alfinetes. E clarinhos, às vezes amarelinhos, às vezes um pouquinho cinzentos. E quando você passar ou usar e passar o dedo nesses bichinhos, perceberá que eles reagem rapidamente e acabam pulando. A impressão que dá nas primeiras vezes é que eles desapareceram, mas na verdade eles saltam muito rápido. Vamos tentar entendê-los um pouquinho melhor daqui a pouco. Pronto, aqui está. Os colêmbola apresentam características como corpo segmentado, tagmose, 3 pares de pernas torácicas articuladas, 1 par de antenas, 1 par de olhos compostos, fúrcula, exoesqueleto quitinoso, colóforo, peças bucais internas, 1 par de mandíbulas, equidise, neuroblastos, 4 células cônionosomatídeos, desenvolvimento determinado e blastóporo dando origem à boca. Mas uma delas, vamos olhar com mais atenção porque ela é inédita até então. A presença de uma fúrcula. Vejam nesse desenho esquemático essa estrutura colorida em azul. Isso é a representação de uma fúrcula. They're tiny. Vamos observar aqui no vídeo Life in the Undergrowth, narrado por David Attenborough. The size of a full stop. Perceba só aqui em ampliação considerável que em pequenos trechos de solo você vai encontrar milhares deles. É o que ele está dizendo. E eles se protegem da água com um fluido que eles mesmos produzem. Como se fosse uma arte, diz ele. Two inflatable tubes that enable them to get to those hard to reach places. Olhem esses tubos que eles usam para atingir partes difíceis do corpo. As their name suggests, have a rather novel way of jumping. Então ele vai provocá-los. Veja só a capacidade de salto impressionante desses bichinhos. They have a tiny two-pronged lever beneath their abdomen. One small flick from it can catapult them 6 inches, some 15 centimeters, into the air. Um desses bichinhos tão pequenininhos consegue ser alavancado aí por até 15 centímetros de distância de altura. Jumping over the Eiffel Tower. Como se vocês fossem capazes de pular sobre a Torre Eiffel. Well, they have a special way of righting themselves. Caso caiam de to formas stick onto the estranhas, ground so that they can pull themselves back onto their feet. eles conseguem se aderir com aqueles tubos no solo e então voltarem para a posição inicial, ou para a posição desejada. Vejam só essa estrutura que aqui está um tanto difícil de perceber pela coloração, bem no meio aqui nessa região ventral. Aqui está destacado em vermelho. E aqui a gente pode ver um pouquinho mais pronunciada essa estrutura a que ele se referia, que vimos no vídeo, que pode se protrair de forma tão interessante, os colóforos, que são inclusive responsáveis aí pelo nome, as estruturas usadas como inspiração para dar o nome ao táxon Collembola. E outra característica muito interessante dos Collembola é que as peças bucais são internalizadas. Vamos ver isso com um pouco mais de calma. Para que vocês possam entender de forma mais adequada, investigamos primeiro as peças bucais olhando, claro, em um ser não
colêmbolo que possui essas peças bucais mais visíveis, externas à cápsula cefálica. Vou falar mais especificamente do labro. Veja aqui em vista lateral uma cabeça de um gafanhoto. Um labro, a representação, né? Aqui nós temos uma mandíbula, a mandíbula esquerda. Aqui uma maxila em laranja com o palpo. E o lábio também. E o do lábio aqui está aparecendo principalmente o palpo, em vista lateral. Nós podemos ver em vista dorsal essas estruturas todas. Então, labro, mandíbulas, maxilas e lábio. É dessas peças bucais que eu estou falando. E elas são um tanto mais discretas nos colêmbolos. Vamos tentar entender um pouco melhor aqui. Nesta imagem, nós temos uma representação por transparência das mandíbulas e maxilas. Aqui também uma reconstrução tridimensional das peças bucais. Vejam como quase que a totalidade delas ficam internalizadas na cápsula cefálica, não expostas. Isso me faz lembrar, inclusive, desses desenhos japoneses com olhos grandes e bocas pequenas, talvez. A questão é que, no caso dos colêmbula, os olhos não são tão grandes assim. Então, eles provavelmente não dariam personagens tão típicos dos animes e dos mangás. Comparando essas duas linhagens, colêmbula e insecta, podemos concluir que são um grupo externo um do outro e, portanto, aliás, não podemos concluir a partir da comparação delas que elas são um grupo externo um do outro, né? Nós temos que partir dessa premissa. E para partir dessa premissa, é claro que temos que contar com estudos já realizados. Em todo caso, vamos assumir isso, que eles servem de grupo externo um ao outro. Então, colêmbula não faz parte dos insetos e os insetos não fazem parte do grupo dos colêmbulos. Vejam que a comparação entre essas duas linhagens nos faz identificar, reconhecer 3 características exclusivas para cada uma delas. No caso dos colêmbulos, fúrcula, colóforo, peças bucais internas. E os insetos tendo musculatura antenal exclusiva no antenômero 1, tentório transversal na cabeça e órgão de Johnston no antenômero 2. A partir desse encontro, então, nós chegamos ao ancestral hexápoda, o primeiro hexápode, a primeira espécie, vamos colocar nesses termos, que acabou dando origem a essas duas. Existem outros seres muito interessantes, bastante relacionados a essas duas linhagens, colêmbula e insecta, que não serão abordadas aqui. Mas o que importa por enquanto é que, se cada uma delas tem essas características como exclusivas, as outras todas que são comuns foram herdadas de um ancestral comum, que nesse caso, nesse contexto, vai ser um ancestral comum exclusivo, um hexápoda. Corpo segmentado, tagmose, 3 pares de pernas torácicas articuladas, 1 par de antenas, 1 par de olhos compostos, exoesqueleto quitinoso, 1 par de mandíbulas, equidise, neuroblastos, células cone no omatídeos no número de 4, desenvolvimento determinado e o blastóporo dando origem à boca. Hexápoda é uma palavra que literalmente quer dizer 6 pés. Na verdade, 6 pernas para a gente, mas em princípio sim, 6 pés. Etimologicamente falando, a palavra quer dizer isso, 6 pés. Morfologicamente seria mais adequado chamar de 6 pernas. Mas enfim, se são 6, estamos falando de 2 tripés ou 3 bipés? Ou seja, estamos falando de 3
pares de pernas, 3 pares de pernas, 3 bipés, 3 pares, ou estamos falando de 2 trincas, 2 vezes 3 ou 3 vezes 2. Matematicamente dá na mesma, mas biologicamente será que dá na mesma? Vamos ver. Aqui na imagem é possível perceber uma representação de uma formiguinha andando. E olha que interessante isso. Se a gente for pensar em termos embriológicos, em termos morfológicos, e até mesmo evolutivos, em parte pelo menos, a gente chega à conclusão fácil de que se tratam de 3 bipés, 3 pares. Par anterior, par mediano e par posterior nos 3 segmentos torácicos. Entretanto, fisiologicamente e funcionalmente, e isso talvez deva ter um peso gigantesco em termos de adaptação e, portanto, para a evolução, a questão é que sempre funcionam como tripés. Olhem com calma, percebam que interessante que esses bichos colocam sempre 3 extremidades no chão. E isso é muito interessante porque, sendo seres com dimensões bastante diminutas, dão uma quantidade de toques no chão em frequências absurdamente grandes. E nesse ponto você se pergunta, mas por que não seriam 4 então, como muitos dos animais vertebrados? Por que não 4 pernas? Por que 6? Veja, uma quantidade menor do que 6, se a gente está pensando em um animal com simetria bilateral, a próxima seria 4. A outra possibilidade seriam 2 pernas. Porque se isso acontecer, fica impossível uma locomoção baseada em tripedalismo. Como assim, você pergunta? Toda vez que 3 pontos tocam, 3 pontos se posicionam, melhor dizendo, no espaço há a definição de um plano, e isso forma uma estrutura muito estável. Um tripé será muito mais estável do que, por exemplo, um quadripé, um pentapé ou qualquer coisa do tipo. Porque sempre 3 estarão formando um plano. Vocês já devem ter percebido isso. Uma cadeira, por exemplo, com 4 pernas, quando colocada numa superfície um pouquinho instável, ela fica um tanto bamba, ou mesas, ou camas, assim por diante. Mas com 3 não fica bambo. Por quê? Porque no momento em que a terceira ponta encostar, terá sido definido um plano e essa estrutura estará estável. Olhem que interessante isso. Se esses seres são velozes, ou melhor ainda, sendo mais preciso, movimentam as pernas de formas tão rápidas, uma frequência tão intensa, é fundamental que 2 coisas aconteçam. Ou exista uma coordenação nervosa absurdamente rápida e eficaz para posicionar esses membros no chão e equilibrando o corpo, ou algo tem que contribuir para a estabilidade em sua própria concepção. Não ficou claro? Eu vou tentar dizer de outra forma. Imagine, por exemplo, um cavalo caminhando. 4 pernas, um quadrúpede. Este cavalo que você acabou de imaginar, e você deve estar pensando, é um bicho bem rápido. Sim, em termos de velocidade, mas o que faz esse bicho ser tão rápido é principalmente a distância entre os passos, não a frequência com que ele toca no chão. Às vezes, essa frequência é baixa, principalmente quando está galopando ou correndo em altas velocidades, às vezes demora para voltar a tocar no chão. Às vezes passa mais tempo no ar do que no solo, inclusive. Isso dá tempo suficiente para que aquele sistema nervoso consiga captar informações do ambiente, de pressão, posição, inclinação e velocidade e reposicionar os membros enquanto esse bicho caminha. Isso seria impossível no caso de criaturas tão pequenas e que dependem tanto da frequência, já que os passos são diminutos, tanto da frequência dos passos, dos toques das pernas no chão.
Não haveria como, com 4, com 2 menos ainda, pernas, um animal desse conseguir se locomover rapidamente, porque dependeria de uma coordenação ativa nervosa que dependeria de uma velocidade de transmissão de impulso nervoso que simplesmente é impossível, que não acontece. Então, tendo 6 pernas, seria a menor quantidade possível para que haja uma locomoção rápida e com pouca interferência, pouco controle ativo em termos de equilíbrio do sistema nervoso. Trocando em miúdos, esse sistema tão formidável e otimizado dos hexápoda em termos fisiológicos, em termos funcionais, são 2 tripés. Em termos morfológicos, em termos anatômicos até, em termos embriológicos, de desenvolvimento, são 3 bipés. E você me pergunta agora, e evolutivamente, como é que são? Fica difícil optar por qualquer uma delas, já que as duas explicações conseguem encontrar dados muito e fortemente dependentes e fortemente determinantes para o sucesso evolutivo de um táxon que contém tantas espécies extintas e atuais. Vamos voltar um pouco à história agora. Olhemos rapidamente esta reconstrução filogenética, a representação dessa reconstrução do trabalho de Wheeler, de 2001, já tem quase 20 anos, mas ainda assim é um trabalho bastante... é um marco aí na história do conhecimento filogenético sobre os hexápoda. E é claro que vocês vão perceber, vão identificar que muitos dos táxons que foram abordados nesta aula, mas outros tantos que não foram. Assim, sem entrar em grandes detalhes, já dá para perceber que todos os pterigota que aqui estavam presentes na aula, mas não foram mencionados individualmente. E é um contingente aí de quase mais de 500 mil de espécies, né? A gente está falando de quase 1 milhão de espécies. É um estudo que foi reconhecido não só por usar muitos táxons, mas também por ter uma abordagem, né, por lançar mão de muitos dados, tanto moleculares quanto morfológicos, usando o método de parcimônia como critério de otimização, né? Mas, enfim, aqui são grandes táxons que nós vamos estudar, que eu gostaria de destacar para vocês. E que podem ser também observados com uma organização um pouquinho diferente, uma organização filogenética um pouquinho diferente, num outro trabalho, esse aqui mais recente, usando um outro método, um outro critério de otimização, que é de máxima verossimilhança, usando principalmente dados, aliás, principalmente não, usando dados moleculares apenas. De qualquer forma, para os nossos estudos, este será o cladograma base, este será o esquema principal que usaremos para considerar a história desses seres tão espetaculares. Enfim, a mensagem era esta. Espero que tenham entendido